Zé Neumann, boa noite, obrigada por estar conosco. Bom, boa agora noite, já está definido que João Dória é o vencedor dessa eleição no primeiro turno. Foi surpreendente para você também? Foi. 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 Aliás, eu queria observar a respeito da sua notícia, né, que agora já foi defendido, quando foi dada a notícia do que o Fernando Haddad telefonou. Elegantemente, ao contrário de Dilma, deselegante, que não sequer estendeu a mão para a oposição quando teve uma votação apertada contra o Aécio Neves. Foi surpreendente porque, em primeiro lugar, nunca tinha havido antes na história, né? E eu já me lembro inclusive de uma eleição que foi muito apertada no segundo turno, mas no primeiro turno o Maluf, se eu não me engano, teve 48% dos votos e o Covas conseguiu ir para o segundo turno e ganhar, porque teve o apoio da Marta, né? Então é histórico que o João Dória tenha vencido pela primeira vez uma eleição na capital de São Paulo contra muitos candidatos, não é isso? Agora, Neumann, e o que foi que favoreceu ao Dória essa vitória surpreendente para tanta gente? Porque tem gente que está me dizendo que não, desde ontem eu já achava e tal. Mas, de qualquer forma, você admitiu que teve surpresa, aqui várias pessoas admitiram. Foi o fato dele insistir naquele mantra, como disseram que ele tinha, que ele não era político, que ele era gestor. Foi o fato dele aparecer com a vestimenta de um novo na política. Ou ele foi favorecido pelo antipetismo? Tudo isso, né? O elemento fundamental é o anti-PT. É o antipetismo? O elemento fundamental é o anti-PT, mas vem junto também o seguinte: imagine você, uma eleição em que tem 3 prefeitos, né? Luiz Erundina, Marta e Fernando Haddad. 3 candidatos do PT. Fernando Haddad, Luiz Erundina e Marta. Isso. Não é isso? Não. 3 candidatos do PT, né? A Marta, o João Dória foi muito favorecido pelo fato de que o eleitor do PT se sentiu traído pela Marta e o eleitor anti-PT achou que a Marta continuava no PT. O Luiz Erundina nem vamos considerar aí, porque foi insignificante a votação que ela teve, né? Mas não é verdade que o João Dória não é político. Não é verdade. Eu conheci o João Dória, ele tinha 20 e poucos anos, ele era político, trabalhava junto com o governador Franco Montoro, o prefeito Mário Covas nomeou presidente da Paulistu, e ele sempre fez política, não em cargos políticos. De qualquer maneira, ele foi muito competente. Mas isso mostrando que você está falando, não era político. Aí é pesado isso que você está dizendo. Não é verdade que ele não é político, então ele mentiu? Mentiu. Mas é uma mentira, digamos... Aí, vem cá, não é um crédito para o prefeito eleito de São Paulo, 97% das urnas apuradas, os portais todos estão na internet mostrando que o prefeito eleito de São Paulo é João Dória. Isso não é um crédito. Ele fez uma campanha muito competente, competentíssima, ele escolheu o nome certo, João. Ele sempre foi conhecido como Dória, escolheu o nome certo, João Trabalhador. A campanha foi muito competente, inclusive em vender a imagem, porque ele pode dizer também que eu estou mentindo, porque ele nunca teve um cargo político de relevo, mas ele sempre fez política, inclusive fazendo aquelas palestras que ele faz lá em Comandatuba. A campanha dele foi muito competente. O Michel Temer interveio de uma forma desastrada na eleição de São Paulo, ao apoiar a recente entrada de Marta Suplicy como candidata. A Marta nunca se firmou como uma candidata do PMDB, ela foi para a urna sem sequer ela saber o número dela, ela raciocinava como 13, e o desastre que o PT representou na história da República Brasileira, ela repercutiu com muita força em São Paulo. E São Paulo deu uma resposta à altura. Eu não tenho a menor dúvida que se houvesse segundo turno, ia ser um massacre absurdo, você imagina? Mas, de qualquer forma, Neumann, o desempenho da candidatura Haddad também foi surpreendente, porque ele traz sobre os ombros a carga das desventuras do PT.
dos resultados da Lava Jato. Tudo isso porque ele foi eleito o candidato do Lula, que foi eleito em São Paulo. E foi cobrado a defender o PT, a falar do PT, os feitos do partido, etc. E ele fez isso, né? E atuou, e teve uma votação, e acelerou a curva ascendente dele. Ela progrediu numa velocidade nessa reta final que também surpreendeu. Que significado tem isso? Haddad é maior que o PT? Não. O que é? Não. Haddad é menor do que o PT, Haddad é menor do que a esquerda. Eu respeito muito o seu raciocínio, mas 16% para um prefeito numa disputa de reeleição é um fracasso vergonhoso. Não tem que falar. Não. Mas mesmo com essa circunstância que eu destaquei, da situação da economia que vem de um governo que não está mais lá pelo impeachment, e a carga negativa da crise que o PT enfrenta e vive? Porque isso tudo veio para o Haddad. O João Trabalhador, essa conta veio para ele. O João Trabalhador, ele foi muito favorecido também, uma coisa que nós esquecemos de falar aqui, pela máquina do governo do Estado. E o Haddad tinha a máquina da prefeitura, que sempre teve muita força e tem em qualquer lugar do Brasil, em São Paulo também. O Haddad é um fracasso vergonhoso. O que acontece, a subida dele no fim da campanha, segundo as pesquisas, se elas estiverem certas, se deveu à fraqueza da Erundina, à indefinição da Marta, o erro que foi a candidatura Marta Suplicy, que aí a esquerda foi e concentrou no Haddad, para tentar salvar a cara da esquerda. Mesmo assim, com 16% dos votos, ele teve a metade da votação tradicional da esquerda e mais, Maria Lídia. Pense no seguinte, você sabe qual é a soma dos votos brancos, nulos e ausências? Muito isso. 38%. Exatamente, subiu 38%. Ou seja, mais do dobro dos votos que o Haddad tem. O Haddad é um fracasso e o destino dele, aliás, o destino merecidíssimo, é o oblívio, o esquecimento, o ostracismo. Bom, Neumann e Geraldo Alckmin, o padrinho, qual é o efeito sobre a imagem, o nome e a força política de Geraldo Alckmin no PSDB e, certamente, eu estou indagando, considerando já 2018, com a vitória de João Dória e uma vitória com as características que estamos acompanhando. O Geraldo passou como um trator em cima das grandes figuras do PSDB, o Fernando Henrique, o Goldman, o Aloysio Nunes Ferreira, o Zé Aníbal. E Neumann, eu havia perguntado a você sobre o efeito dessa vitória de João Dória, da maneira como foi no primeiro turno, no patamar em que foi, para o padrinho, o governador Geraldo Alckmin. O Alckmin passou por cima, como eu ia começar a falar, e entrou a notícia, que é mais importante, é claro, sobre Fernando Henrique, o ex-governador Alberto Goldman, o senador Aloysio Ferreira, o senador José Serra e o senador José Aníbal. Passou por cima de todos, ganhou sozinho e é o dono do PSDB em São Paulo. Não tem mais competição para eles. Só isso. Mas a imagem nacional, porque quando a gente pensa em 2018, não é mais o governo de São Paulo, né? A imagem nacional de Geraldo Alckmin em relação àqueles que são os postulantes, que querem a cadeira do Temer também, tanto quanto ele próprio. E aí eu estou me referindo. Vamos começar primeiro por Aécio Neves, que também elege o prefeito de Belo Horizonte, é o candidato dele que... Mas ainda não se elegeu. Não, mas deverá ser, né? O candidato vai para o segundo turno. Vai muito bem, vai para o segundo turno, muito bem colocado. A indagação. Eu lhe digo o seguinte. Alckmin fica mais forte do que Aécio? Eu lamento pôr um pouco de água no chope da festa do Alckmin, lembrando o seguinte, o problema grave do Alckmin é que ele tem uma má imagem como governador de São Paulo, ele tem um controle muito grande de São Paulo, mas fora do Brasil ele não tem nada. Fora de São Paulo, fora de São Paulo e no resto do Brasil, desculpe. Ele não tem nada. E tem um problema, a imagem do paulista, a imagem de São Paulo. O Aécio Neves continua sendo o presidente do PSDB e o candidato favorito à presidência da República pelo PSDB, com um pequeno problema. O Aécio Neves também jogou muito voto fora, por inércia, por preguiça, por não ter atuado como deveria, como um líder de oposição, quando perdeu por uma diferença muito pequena
a eleição para Dilma. Mas Aécio também tem uma dor de cabeça, né? Que é essa Lava ameaça de Jato. delação premiada, essa coisa toda, e já foi citado, o nome dele já está nessa parada, que é um problema, É um problema também grave. que nós não sabemos no que vai dar, que vai dar. ainda. Mas tem um outro nome, não vamos Mas vem deixar cá, de falar dele. Vem cá, o Geraldo também. O problema do metrô vai aparecer na Lava Mas Jato. o nome dele não. Não sei. Não, Tem uns- você não ouviu de ninguém. Mas tem uns Não codinomes. teve ainda. Tem uns codinomes. Olha, eu estou pondo ainda como jornalista que sou, no sentido de preservar aquilo que nós somos obrigados a nos ater aos fatos. Ainda. Não há nenhuma menção. Ainda. Né? Não há nenhuma menção. Não ao nome dele. Então, ao nome dele, exatamente. Nenhuma menção. Nenhuma. Então Aécio Neves teria uma desvantagem em relação a Geraldo Alckmin nesse sentido. O que se contrapõe às grandes vantagens que ele tem, que você arrolou. Mas tem um outro nome que nós não podemos deixar de falar, que é José Serra. Isso. Eu quero ouvi-lo. José Serra, durante todo esse período eleitoral, não se fala nele, porque ele está muito ocupado com as relações exteriores. Mas a imagem nacional de Serra continua forte. Ele, ou Alckmin, agora chegou a um patamar em que supera ou está tal qual Serra na memória, na lembrança do brasileiro. O Alckmin é uma coisa que... O picolé de chuchu, uma coisa que nem fede nem cheira. E o Serra é um antipático. Quer dizer, a antipatia que o resto do Brasil tem pela força econômica de São Paulo se realiza mais no Serra do que no Alckmin. Eu só queria, antes de encerrar esse capítulo Serra e Alckmin, te lembrar o seguinte: o Temer é o presidente e ele poderá vir a ter uma grande chance caso ele dê certo. A imagem política de Temer, que é alvo de todos aqueles que ficaram inconformados com o impeachment, é alvo de ataques permanentes. E sem falar na oposição legalmente constituída, que são daqueles partidos contra o governo Temer. Temer tem uma fortaleza, ele tem recursos para resistir a essa metralhadora permanente e giratória sobre ele e o governo dele? Eu acho que o problema do Temer não é o pessoal do golpe, que isso aí é uma bobagem, né? Eu acho que o problema do Temer é o Temer. Ou seja, eu nunca esperei muita coisa. Aliás, não esperava nada do Temer. Ainda assim, ele está me frustrando. E está me frustrando, inclusive, como articulador político. A candidatura de Marta Suplicy em São Paulo é um desastre. Nenhum político que tem a história que o Temer tem podia topar uma coisa absurda dessa, levando, inclusive, o André Matarazzo. E ele tinha nome melhor, alternativa, no seu entender? O partido PMDB inteiro. O próprio... Em São Paulo. Em São Paulo. Eu quero saber em São Paulo. Por exemplo, o André, que foi o vice da Marta. Veja bem, então não é PMDB. Se é do PSD, ele podia fazer um acordo com o PSD, colocando o André na frente. A Marta foi um desastre, porque a Marta não conseguiu se divorciar do PT. Mas voltando para Temer. Sim, mas aí o Temer. Para Temer na presidência da República, nesse um ano e meio que tem pela frente. Dá certo. Quem é o candidato? Se ele der certo, se ele der certo. Quem é o candidato? Seria ele? Ele. Mas ele mesmo, ele disse, e aquilo teve tom de compromisso público e perante aqueles que o apoiam, que ele não será candidato. Esqueça. Isso se esquece? Isso se esquece na política? Esquece. Esqueça. O Temer é o candidato se ele der certo. É muito difícil ele dar certo ao ponto de se esquecer que ele disse que não seria. Agora, não sendo ele, aí está tudo aberto. É Aécio, é Serra, é Alckmin, é um maluco qualquer, um novo Collor que apareça. Agora, se o Temer der certo, nós estaremos afundados na mais complicada crise da história. Muito mais do que já estamos. Aí, seja o que Deus quiser e, sobretudo, valha-nos Deus. Agora, Zé Neumann, o Brasil tem líder, como já teve, tem grandes nomes do Brasil. Você fala assim, olha, quer saber, os líderes do país hoje são fulano e ciclano. Nós já tivemos isso, não é verdade? De correntes de pensamento diferentes, não contrárias. O Brasil tem isso. Não. E existe nas executivas dos partidos, os grandes caciques partidários, abertura para favorecer o aparecimento de novas lideranças. Você enxerga esse movimento? Não. Eu lhe pergunto o seguinte: hoje, quem ganhou? Quem é o maior ganhador da eleição hoje? Quem foi que ganhou? Quem foi o maior ganhador da eleição no Brasil hoje? Geraldo Alckmin, não foi? Sim, você acabou Pelo amor de Deus, né?
Se você olha para o Geraldo Alckmin, vê a trajetória dele e pensa nele como um líder, como Juscelino, como Brizola, como Getúlio, como Lula. O Lula é o último líder. O maior presidente da história, segundo o povo. Bom, tirando o Brizola, você fez referência a presidentes da República. Nós estamos falando de uma trajetória em São Paulo de Geraldo Alckmin, que foi uma trajetória bem sucedida. Ele vem como parlamentar em São Paulo, ele começou, tem carreira política desde a primeira instância, vereador lá no interior, depois deputado estadual, federal, e em função dos créditos que foi conquistando, ele chegou onde chegou, o governo do Estado, eleito e reeleito. Então, é uma trajetória. Não é um líder. É uma trajetória. Mas a pergunta agora, com essa eleição, você reconheceu como um nome nacional. Foi o grande Se você gosta ou não gosta, é uma opinião pessoal. Mas no cenário nacional, tem destaque? Não é um líder. Não tem destaque? Por exemplo, você me fez uma crítica, só tinha presidente. Eu te digo o seguinte, um que não foi presidente, Mário Covas. Mário Covas era um líder. Outro você não havia citado qual? Hein? Você havia citado só que não foi presidente, o Brizola. O Brizola, então estou dizendo o Mário Covas. Agora Mário Covas. O Adhemar de Barros foi muito mais líder do que... E nunca conseguiu ser presidente. O Getúlio. O Getúlio foi presidente, foi ditador, foi tudo. Há líderes que saltam na história do Brasil. São Paulo não é muito forte nessa matéria de líder. O Fernando Henrique fez a maior revolução social da história da República com o Plano Real. Tá certo? E, no entanto, o Fernando Henrique perdeu tudo. E Fernando Henrique, foi interessante você chamar a atenção, como uma liderança importante no país. Tudo no Fernando Henrique, dele. Hoje, em relação ao PSDB, o PSDB escuta o Fernando Henrique quando ele pontifica? Se o Fernando Henrique fosse escutado, o candidato teria sido o André. Não é, porque agora o Fernando Henrique foi um grande líder, fez a maior revolução social da história do Brasil e jogou tudo no lixo ao disputar a reeleição. A imagem dele é péssima. Eu agradeço a José Neumann, comentarista de política do Jornal da Gazeta. Muito obrigada, Neumann. Uma boa noite para você. Boa noite para todos nós.